Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma aula. Vamos evoluir um pouco o nosso tema de consultas avançadas, mostrando para vocês um pouquinho sobre as funções agregadas e agrupamento de resultados. Falando um pouquinho sobre funções agregadas, elas também são conhecidas como funções agregadoras. Elas são funções que realizam algum tipo de pré-processamento ou cálculo nas nossas colunas, retornando um único valor. São alguns exemplos dessas funções agregadas. A count, que ela conta o número de registros, por exemplo. Nós temos a função sum, que ela soma os valores de uma coluna numérica. Nós temos a AVG, que calcula a média de valores também de uma coluna numérica. Nós temos a função mínimo e a máximo, que ela vai retornar respectivamente os valores mínimo e máximo das colunas. E ela não precisa ser necessariamente uma coluna numérica. A gente vai realizar alguns exemplos aqui utilizando uma coluna de data, por exemplo, no qual a gente pode pegar uma data maior, uma data menor e assim por diante. Sem mais delongas, vamos voltar lá para o nosso PHP para a gente poder executar algumas dessas queries. Bom, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui para vocês, imagina que o nosso sistema tivesse a necessidade da gente contar todos os nossos usuários cadastrados. Então, como que a gente poderia fazer isso? Utilizando a nossa função agregadora count, a gente poderia utilizar aqui um count asterisco dentro da nossa tabela de usuários e executando ela, a gente já teria o valor total dos nossos usuários cadastrados, tá? Aqui a gente também poderia nomear a nossa coluna, por exemplo, colocando total usuários. Então, aqui a gente já tem 4. Imagine agora que a gente precisasse contar apenas os usuários que têm reserva. Então, vamos, por exemplo, adicionar aqui um inner join. Dá uma olhada para nossas tabelas, para ficar mais fácil, né? Ali dentro do nosso join. Vamos colocar aqui o s.id igual a ns.id do usuário. Então, aqui a gente pode ver que ele retornou um total de 3 usuários. Agora, vamos fazer aqui para a gente pegar o nosso usuário, por exemplo, que tem a nossa maioridade. Além da nossa função agregadora do mínimo ou do máximo, eu vou mostrar para vocês uma funçãozinha bem legal para a gente poder manipular e realizar algumas operações com o campo de data. Então, vamos apagar aqui a nossa query. E aí, para isso, a gente vai usar aqui a nossa função agregadora máximo, por exemplo, e também vamos usar uma função que chama timestampDiff, que ela realiza basicamente a diferença entre uma data e outra data. O primeiro parâmetro dessa função aqui que a gente vai passar é qual que é o campo da nossa data que a gente deseja realizar essa diferença. No nosso caso, a gente quer contar a diferença em anos. Então, aqui o meu primeiro parâmetro vai ser o year. O próximo parâmetro vai ser qual é a coluna de referência que armazena a minha data que eu desejo realizar esse diff, né? Essa diferença. E o próximo parâmetro é a data que eu desejo utilizar para comparar. Aqui, no caso, dá para a gente utilizar a função currentDate, que vai trazer a data do servidor do banco. Bom, executando isso aqui, acho que faltou um parênteses. Vou colocar aqui maior idade e vou colocar aqui dentro da tabela usuários. Então, aqui a gente já tem que a maior idade do nosso usuário é 37 anos. Essas funções agregadas, elas são bem importantes porque elas já realizam alguns pré-processamentos dentro do nosso banco, fazendo com que a gente não precise realizar no nosso código. Bom, o próximo item que eu vou demonstrar para vocês é o agrupamento de resultados. O que é o agrupamento de resultados? Ele é usado para que a gente consiga dividir os nossos dados em grupos de acordo com algum tipo de critério. Qual que é a estrutura do nosso agrupamento de resultados? Nós podemos utilizar ali o select, o from, podemos utilizar o where, o inner ali no meio, então dá para a gente adicionar várias operações e por último a gente vai usar ali o group by, que vai ser o nosso critério de agrupamento. Agora aqui eu vou voltar lá para o PHP para a gente executar algumas ações e a ideia é que a gente adicionar mais algumas reservas para um determinado destino e aí a gente vai querer agrupar as reservas de acordo com o destino.
Bom, para isso, vamos dar uma olhadinha aqui, o que a gente tem ali dentro da nossa tabela de reservas. Aqui dentro da tabela de reservas, a gente tem que cada usuário tem uma determinada reserva. Eu vou adicionar aqui um novo registro, né, para o usuário 1 ter uma reserva no destino 3. Vamos executar. Bom, ele deu sucesso aqui. Vamos ver como ficou a nossa tabela de reservas. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem o ID usuário e o ID destino aqui, no qual o ID usuário ele tem ele tem 2 destinos diferentes, tá? Vamos agora, então, eu quero saber quantas reservas eu tenho para o destino 3. Então, vou colocar aqui um count. Na verdade, a gente vai demonstrar as quantidades de reserva que a gente tem para cada um dos destinos, tá? E aí, a gente vai colocar aqui um group by ID destinos. Vamos ver o que está de errado aí, destino. E aqui, então, a gente tem que a gente, vamos colocar aqui, para facilitar o nosso entendimento, colocar o ID também. Isso, então. Do destino. Isso. Então, a gente tem aqui para o destino 1 e para o destino 2, nós temos cada uma reserva, e para o destino 3, nós temos 2 reservas. Então, esse tipo de função, ela serve justamente para a gente separar os nossos dados e talvez realizar algum tipo de processamento, algum tipo de soma ali dentro daquele agrupamento. Agora, falando um pouquinho sobre ordenação de resultados. Algumas vezes é muito importante a gente trazer os nossos dados ordenados de acordo com algum critério. Como, por exemplo, a gente quer trazer os nossos usuários ordenados por ordem alfabética do nome, por ordem de idade. O nosso destino, por exemplo, a gente quer trazer por ordem alfabética. Então, essas funções de ordenação é extremamente importante no dia a dia dos nossos sistemas. E como que ela funciona? Da mesma forma, a gente tem a estrutura básica aqui do Select From, mas a gente poderia ter ali um inner join, um left join, right join, poderíamos ter um group by, por exemplo, e aí depois dele aplicar algum tipo de ordenação, tá? Mas a sintaxe básica que ele precisa ter para ser executado é um select from e o order by, no qual na frente a gente vai colocar qual é a coluna que a gente deseja aplicar a ordenação e qual que é a ordem, que pode ser tanto ascendente quanto descendente. Então vamos lá fazer um exemplo. Aqui no mesmo exemplo que a gente já fez anteriormente, vamos adicionar aqui que eu quero colocar por ordem o destino que mais tem reservas. Então, basicamente, eu poderia colocar aqui um order by e colocar, vamos nomear aqui a nossa coluna, né? Só para ficar claro o que ela significa. E agora aqui no order by, a gente vai usar essa nova coluna que nós criamos ali, né? Esse novo campo que vai ser retornado, não é uma nova coluna. E aí, executando aqui, a gente já tem o nosso resultado ordenado de forma ascendente. Então, do menor para o maior. Se nós utilizássemos aqui, por exemplo, o desk, que é o que significa descendente, nós já teríamos do que tem mais reservas para o que tem menos reserva. Também é possível que essa ordenação ela seja feita em múltiplos campos, tá? Então, basicamente, a gente poderia colocar aqui vírgula, por exemplo, um ID. E aí ele executaria primeiro pelo campo de quantidade de reservas e depois pelo ID. Vamos colocar aqui o ID do destino, que eu acho que fica mais claro da gente demonstrar. Então, como eu coloquei primeiro pela quantidade de reservas e depois pelo ID do destino, a gente pode verificar aqui que ele colocou o 2 antes, né? E depois o 1, porque o desk está aqui, ó.
Vamos colocar aqui também como desk. Então, ele colocou aqui que tem mais reservas o 2 e o ID maior é o 3. E aí, depois ele ordenou como quantidade de reservas ele é igual, ele considerou o maior ID de destino para o menor ID de destino. Se nós trocássemos, por exemplo, aqui para ASCII, ou deixássemos em branco, que também é aceitável, ele primeiro coloca o menor ID de destino e depois o maior ID de destino. Bom, pessoal, o que eu queria demonstrar para vocês nessa aula era isso. Os nossos scripts, eles vão estar lá no nosso GitHub. Os nossos links de referência, eu coloquei aqui os do MariaDB, onde a gente tem todas essas funções agregadoras. Em caso de dúvidas, vocês podem consultar o link onde nós temos os fóruns dos artigos e também a nossa comunidade no Discord. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima.